Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9h mais 49. Um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta quarta-feira, dia 17? Isso mesmo, dia 17 de maio de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem aniversaria no dia de hoje, parabéns! Né? Deus abençoando a sua vida nessa data espetacular. Hoje também, nos dias que estão por vir aí. Feliz aniversário, tudo de bom! Quarta-feira, participação dela conosco hoje, Pitica, participando aqui nos comentários. E nos controles, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Pitica. Vamos a um Virtual News nesta manhã de quarta-feira, manhã de frio, né, Pitica? É isso aí, bom dia, Márcio. Bom dia a todos que estão com a gente aqui, acompanhando. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Sempre que puder, estarei aqui para a gente estar comentando as notícias da cidade, do mundo, do Brasil. E estamos aqui mais uma vez. E logo de manhã, a Pitica já chegou com a informação sobre o Equador, né? Equador, a coisa virou, dissolveu o Congresso. É isso golpe. Mesmo. Golpe, gente. Golpe dos grandes, hein? E o presidente estava sendo julgado, ontem teve a sessão, né? Iniciou ontem, né? O processo de impeachment dele, a primeira sessão. Corrupção. E hoje ele simplesmente recordou e falou: não vai ter processo, vou dissolver o parlamento, quem manda que sou eu. Convocou novas eleições. Não tem parlamento, novas eleições. O pessoal, os indígenas nas ruas, ele abriu a Casa de Cultura para os indígenas para iniciar um diálogo, mas a questão lá envolve a corrupção, né? Com a companhia de petróleo, é isso? É isso mesmo. Lembrando que ele é de um partido de extrema direita, né? Que geralmente o pessoal diz que as ditaduras são em países da esquerda. Não, gente, o Equador tá lá e é um partido que tá de extrema direita que tá dominando e hoje resolveu dar um golpe de verdade, né? América. Essa situação tá complicada, hein? Então, vamos aguardar os dobramentos. A notícia ainda tá chegando. Estão chegando ainda, sim. Isso aconteceu não tem nenhuma hora. O golpe foi lançado. Iria ser retomado hoje, 9h30 horário do Equador, 11h30 horário de Brasília. Sim. A sessão que estava julgando, né, o impeachment do presidente. E aí ele acorda de manhã, como bem Pitica falou, dissolveu. Não estou de bom humor hoje, não quero processo, acabou o parlamento. Quem manda sou eu. Dissolve. Dissolve. 9h mais 52. Vamos para as manchetes que fazem parte do Virtual News desta quarta-feira. Principais notícias desse dia 17 de maio de 2023. Aprovada a PEC que cria sistema de permuta entre juízes estaduais. Bolsonaro nega ter determinado fraudes em seu cartão de vacina. Emílio Surita, apresentador do Pânico, é internado às pressas após diagnóstico de câncer. Redução do preço dos combustíveis. TSE caça mandato do deputado Dallagnol. Lula dá superpoderes à CGU sobre a lei de transparência. E Lula sente dores no quadril e equipe médica avalia possível cirurgia. 9h52. E vamos agora àquelas matérias que também fazem parte, né, desta manhã de quarta-feira, para não deixar passar em branco, né? Vamos falar um pouquinho a respeito dessas duas manchetes que também estão em baila. STF retoma julgamento da ação que acusa Collor de crimes na Lava Jato. STF adia julgamento de 3 ações sobre marco civil da internet. E Podemos promete apresentar recurso judicial para reverter caso Dallagnol e anistia de partidos avança na Câmara dos Deputados. Em Santos, o primeiro trecho da Avenida Azevedo Sodré ficará pronto em 40 dias.
Pitica, alguma delas para falar a respeito? Alguma dessas aqui? A mais quentinha, né, é do Dallagnol, né, gente? Eu acho que o pessoal do governo, né, tá com aquele gostinho bom de vingança na boca, né? Saboreando Ninguém esqueceu, E é aquilo, né, Márcio? Tá na lei. É a regra. Cumpra-se. É a regra. Vamos às primeiras matérias desta manhã, então? Vamos à primeira matéria desta manhã, de quarta-feira. Aprovada a PEC que cria sistema de permuta entre os juízes estaduais. O Senado aprovou em 2 turnos a PEC 162 de 2019, que cria as possibilidades de permuta entre juízes estaduais de diferentes tribunais. Foram computados 67 votos favoráveis em ambas as votações, sem votos contrários ou abstenções. Agora o texto vai à promulgação. O interessante nisso é a unanimidade. Sim. Então o que acontece? Os juízes federais poderiam fazer essa troca, né? Vai de um estado para o outro, e agora os estaduais também. Então é essa possibilidade. E é uma unanimidade. Votou-se 67 votos, então agora pode acontecer, Pitica. Curioso, né? Curioso. Isso. Mas eu meio que não entendi, mas para que essa pergunta? Para agilizar o trabalho do judiciário? Porque são poderes diferentes. Né? Um juiz estadual e o juiz federal são instâncias diferentes, né? Talvez o juiz estadual tenha competência para estar lá. Então, o que eu havia entendido é que o juiz do Piauí pode vir a trabalhar em Santa Catarina, pode ter essa permuta, essa troca. Ou, na verdade, o que vai além disso, né? Não ficou muito claro no texto, já que os juízes federais poderiam, né? Mas os estaduais não tinham essa permissão. E agora tem. Eu queria saber qual é a vantagem disso para o serviço público, ou se é uma vantagem para o funcionário público, que é o juiz. Talvez existam cidades que não têm, né, tanta demanda assim no judiciário, nos fóruns, né? Existe cidade hoje que não tem nem fórum constituído, né? Um fórum atende região e tal. Pode ser que, já que não tem a demanda, você vai para a cidade vizinha, vai para o estado vizinho para poder, né, ajudar a trabalhar. Né? Como a justiça já está, tecnicamente, já tem essa questão da petição eletrônica, né? Está tudo eletrônico, né? Então me preocupa, né? Como é que, já que a gente está caminhando tudo por eletrônico, o juiz, independente de onde ele esteja, ele vai estar acompanhando todos os casos. Né? Tanto que na pandemia o judiciário não parou, né, Márcio? Não trabalhando de casa, né? Então, vamos ver. Eu conheço amigas advogadas aí que, nossa, quero voltar a trabalhar em casa, não quero mais ir para o escritório, não. Fazer audiência só com a roupa daqui para cima. De pijama e faz a gravata. É isso aí. É isso aí. Bom, vamos acompanhar os desdobramentos disso, o que vem junto dessa decisão. Vamos à próxima matéria. Bolsonaro nega ter determinados fraudes em seu cartão de vacina. O ex-presidente Jair Bolsonaro negou ter envolvimento nas fraudes do cartão de vacina dele e da filha Laura, reveladas na Operação Venire. Bolsonaro foi ouvido por cerca de 4 horas na sede da Polícia Federal, em Brasília. Ele afirmou que nunca se vacinou e que a filha também não foi imunizada por orientação médica. Ele declarou que o chefe de Estado não precisava do certificado para entrar nos Estados Unidos. Já Laura, segundo ele, apresentou apenas um laudo médico que contraindicava a imunização. O ex-presidente negou ter pedido a manipulação dos dados e declarou que não sabia das fraudes até a investigação da Polícia Federal vir a público. Sobre a relação com seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, Bolsonaro disse que eles nunca conversaram sobre certificados de vacina e ainda atribuiu ao ex-ajudante o acesso ao aplicativo Conecta SUS. Ele respondeu também sobre as conversas golpistas descobertas pela Polícia Federal a partir das conversas entre o ex-major do Exército, Ailton Barros, e o coronel Elcio Franco. O ex-presidente negou ter tomado conhecimento de pautas antidemocráticas. 4 horas de depoimento, não sei de nada, não vi, não vacinei, o aplicativo não era meu, o cara fez o que quis, não me recordo, não me lembro. E segue, e assim continua a humanidade. É ignorante da parte, né, do Bolsonaro dizer que um chefe de Estado não precisa se imunizar para entrar nos Estados Unidos. Precisa sim. O mundo inteiro precisou se vacinar para entrar nos Estados Unidos. O pessoal fala assim, chama de corrupto, vão prender ele por conta de uma carteirinha de vacinação. Não é uma carteirinha de vacinação. Carteira de vacinação é um documento. É um documento.
E ele sempre declarou que não tomou vacina. E de repente aparece ele com uma carteira de vacinação para entrar nos Estados Unidos preenchida. Primeiro, é o chefe do Estado, não é uma pessoa comum. Segundo, a lei é clara, a regra é clara. Em plena pandemia, se você vai para outro país, vão te aceitar sem vacinação? Sim. Por quê? Então, assim, descumpriu a regra. É isso. E óbvio tem direito que, de defesa, de explicação. Óbvio que teve um negocinho a mais aí, né? A carteira de vacinação, eu acho que foi só uma desculpinha para conseguirem pegar o celular dele. A Justiça sempre quis, a Polícia Federal sempre quis ter acesso a essa informação, que é ali, através da carteira de vacinação, chegaram no celular dele, chegaram onde queria. Para saber com quem ele conversa, o que ele conversa, né, o que ele trama. E a gente sabe que ele é uma pessoa completamente sem filtro, né, Márcio? Ele não tem filtro nenhum, ele fala, depois pode até se arrepender ou não, porque ele não é uma pessoa também que fala as groselhas que ele fala e depois volta atrás. Eu falei mesmo, que não sei o que, daquele jeito dele, né? Então agora ele vai ter que segurar o BO dele, né? Será que é uma questão da cadeira? Porque geralmente o que a gente tem de representantes de poder que perdem o filtro... Tá demais, né? Tá demais. Agora, Bolsonaro já teve 4 horas na Polícia Federal, tem mais desdobramentos, tem mais depoimento, tem o caso das joias, tem muita coisa rolando ainda aí. A carteira de vacinação foi só a pontinha do fio, assim, ó. Eles vão puxar e vão desfiar esse rosário aí. Tem a questão dos pés de galinhas que foram comprados, que vai dar pano para mim. Das bistecas que nunca chegaram. Então, assim... Tem muita coisa para rolar. Lógico, o país tem problemas gravíssimos que tem que resolver. E, paralelo a isso, se o ex-presidente cometeu atos falhos, tem que ser cobrado. Sim, aí agora ele vai botando na conta do... como que é o ex-ajudante. Ex-ajudante de ordem. De ordem, né? Que... Não dei ordem, mas ele fez sem ordem. Eu não entendi meio a nomenclatura desse cargo. Isso é um cargo? Ajudante de ordem? O que é um mordomo? É um secretário assessor? Próximo, né? É um secretário próximo. Então é aquele teu negócio. Agora... Eu não dei ordem, mas o ajudante de ordem fez sem ordem. Para variar, a corda vai arrebentar no lado fraco, né? Já acho que está preso o ajudante. Está preso, Está preso o ajudante. 10 horas em ponto, vamos a mais uma matéria. Emílio Surita, apresentador do Pânico, é internado às pressas após diagnóstico de câncer. O apresentador Emílio Surita, que ficou conhecido nacionalmente por comandar o programa Pânico na TV, atualmente na Jovem Pan, está internado em São Paulo após ser diagnosticado com câncer de intestino. As informações foram divulgadas à noite desta terça-feira em um perfil do Instagram. O jornalista Dair Delboso foi o responsável por trazer as informações às redes sociais pelo Instagram. Comunicou que o apresentador ficou uma semana internado na UTI para a retirada de um tumor. Segundo amigos próximos do apresentador, Emílio Surita se encontra nesse momento em recuperação depois de já ter passado pelo pior. Uma pessoa que trabalha com um radialista na Jovem Pan disse que o quadro é delicado. Ex-Band, ele se encontra no quarto do hospital neste momento para seguir o tratamento contra a doença. Não tem previsão de alta, disse o colega de trabalho. Melhoras para o Surita, né? Melhoras para ele. Né? Ele independente de posicionamento de programa, posicionamento de jornalista, de direção, isso não importa. Cada um tem o direito de conduzir da melhor forma, da forma que achar mais cabível, mas uma o pessoa, Emílio, né? Ele é meio que um dos baluartes, né, da Rádio Paulista, assim, né, da gente aqui do radialismo de São Paulo, né? A gente que trabalha nesse meio, que eu já fui locutora há muito tempo, você que está aqui com a rádio no ar ainda, a gente sabe da importância dele na comunicação, apesar de na minha opinião, ter perdido a mão de uns tempos para cá. Sabe, ele no Pânico, ele era um programa super leve. O Pânico era um programa humorístico, né, na rádio. Desde criança eu ouço o Pânico, mas hoje ele foi para esse lado do jornalismo político, ele meio que se perdeu, né? Tanto que nem tem mais humorista no Pânico, não tem mais. Era um grupo de humoristas entrevistadores e mudou bastante, mais melhoras para ele. Ele é um cara muito bom no que ele faz, ele tem uma voz excelente, ele é o cara de uma das plásticas vocais mais admiráveis que eu já vi, e melhoras para ele, né? E o que eu admiro no trabalho é que o Pânico, ele saiu do rádio, foi para a TV, né? Mas sem sair do rádio, né? Ele se manteve ali. E era uma forma de falar sobre coisas sérias de forma divertida. Sim. O que nós vemos nos programas de TV, você tinha no rádio, e ele trouxe isso para uma geração.
Era muito então, legal o Pânico, ele o formato levou antigo, né? a Jovem Pan, que sempre foi uma rádio de vanguarda, uma rádio ligada ao jovem, ao pop, ao dinâmico, e ele começou a colocar essa forma de dialogar com esse público. Eu achei espetacular. Sim, muito bacana. Falava de coisas sérias, brincava, tirava sarro, aquela coisa toda. Aquele humor ali, naquele momento, né? Aquela coisa de ao vivo, que era espetacular. E é o que você falou, né? Ele migrou para uma outra fase, migrou para um outro momento e... Perdeu a graça. Perdeu a graça, ficou muito sério. E na seriedade demais. Sim. Não que tenha problema, mas gera um problema. A galera da antiga do Pânico mesmo não suportou e saiu, né? O Carioca, o Bola. Hoje eles têm até um podcast também. Um podcast, hoje os dois juntos. A turma da antiga mesmo do Pânico não aguentou, né? Que eram vários personagens. Sim, era muito legal. Muito bacana. Era muito legal. 10 horas mais 4 minutos. Vamos a mais uma matéria. Redução de preço dos combustíveis. O presidente da Petrobras, Jean Paulo Prats, acaba de anunciar que a queda de 40 centavos no preço da gasolina e 44 no preço do diesel e de 69 no GLP, que é o gás de cozinha, para as distribuidoras. A revisão vale a partir de hoje. O último anúncio havia sido feito no fim de abril, quando a estatal reduziu o preço do diesel para as distribuidoras. A queda no valor médio cobrado foi de quase 10%. Cálculos da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis mostram que a Petrobras poderia reduzir o preço da gasolina em 35 centavos no litro para atingir a paridade com o mercado internacional. Segundo a associação, o preço da gasolina no fechamento de ontem, antes do reajuste da Petrobras, hoje estava 15% mais caro nas refinarias da Petrobras e no mercado internacional, enquanto o diesel registrava o preço de 9% maior nessa mesma comparação. Gente, Pitica, Petrobras, combustível, lucro, acionista. Sim. Ponto. Tem que dar lucro. Pode reduzir preço, fazer alguma coisa que o governo determina que faça para facilitar o brasileiro, mas quem paga a conta é o brasileiro. Sempre. É o brasileiro que abastece, que vai lá, que paga caro, que paga isso, o ICMS unificado agora pelos estados, quer dizer, baixou, tudo bem, paridade internacional, alta do petróleo, critica. Mas até quando e em que circunstâncias? Né? A gente fica preocupado com isso, né? É muito oba-oba, e baixou a gasolina, ok. Sim, é maravilhoso. Quem tem carro sabe o custo. A gente chegou aí a pagar quase R$8 o litro da gasolina. E cidades fora daqui de São Paulo, né, interior, chegou a gasolina a R$9 o litro. Então, a gente está bem feliz que está baixando o combustível. Hoje, com essa redução, vai para R$4 o litro? 5 e qualquer coisa, 5 Então, aqui em Cubatão a gente tem aquela pecha de ser a cidade com combustível mais caro da Baixada, né? Mas você vai na Praia Grande, já tem... lá eu fui sábado, eu fui no mercado, num atacadista, e a gente estava abastecendo lá, acredito que estava R$5,39, né? A gasolina, R$5,39. Tinha posto até de R$4,99 já lá na Praia Grande. Então, e agora com essa redução, né? Talvez. É que o dono de posto, cada dia ele acorda com humor, né? Um dia tá um preço, outro dia tá outro. Ele mesmo vai lá trocando uma plaquinha, né? Deixa eu mudar essa placa aqui. Hoje eu tô precisando ganhar mais. Sim, o gás de cozinha também é interessante baixar. Eu acho que podia baixar um pouquinho mais, né? A preocupação com tudo isso é que a conta, quem está pagando é o brasileiro. Sim. Cada vez que você reduz o combustível, na minha opinião, é que mostra que há muito tempo você está pagando mais caro e poderia estar pagando mais barato. Sim. Essa é a grande... reduziu. Reduziu hoje por quê? Poderia ter reduzido ontem. A paridade com o dólar, essa questão do câmbio, quer dizer, nós temos o combustível alternativo, que é o álcool. Cadê o incentivo ao uso do álcool? O diesel, né, com esse aumento aí da gasolina, o diesel aumentou. Eu tenho conhecidos que trocaram carro por diesel e, de repente, o diesel ficou mais caro que a gasolina, a pessoa está arrependidíssima. Então, a gente precisa. E já discutimos aqui, né, quais são as outras formas, né? O mundo está discutindo carro elétrico, carro isso, carro aquilo, e nós? Ainda no combustível fóssil? A gente não chegou nem na discussão ainda da geração de energia, né, Márcio? Então. A gente está antes de pensar no carro elétrico, a gente tem que pensar em geração de energia limpa, né, para poder suprir esse tipo de demanda. E a gente não está nem nessa conversa ainda. Está bem distante disso. E assim, volto a falar, álcool é uma tecnologia
brasileira. Sim. Álcool, alternativa do combustível. Cadê? 10 horas mais 8 minutos. Vamos colocar mais lenha nessa fogueira, né? Vamos abastecer essa fogueira. 10 e 8, vamos a mais uma matéria. TSE caça mandato do deputado Dallagnol. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu declarar o deputado Deltan Dallagnol inelegível e caçar seu mandato com base na lei de ficha limpa. A votação foi unânime. Os ministros concluíram que a candidatura do ex-procurador da República, que coordenou a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, foi irregular. Ele foi eleito com 344.917 votos, a maior votação no Paraná. Os votos recebidos vão para a legenda. A lei da ficha limpa proíbe magistrados e membros do Ministério Público a lançarem candidatura se tiverem expedido de exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processos disciplinares. Os ministros analisaram 2 ações. Uma delas foi proposta pela Federação Brasil da Esperança, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O processo afirma que, embora não rompesse os processos disciplinares quando pediu não respondesse quando pediu o desligamento do Ministério Público Federal, Deltan era alvo de reclamações administrativas e sindicâncias, e que esses procedimentos são equiparados. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná havia rejeitado os pedidos. O Ministério Público Eleitoral também considerou a candidatura do ex-procurador regular. O advogado Leandro Rosa, que representa Dallagnol nos processos, argumentou que o ex-procurador teve o cuidado de procurar a CNMP antes de pedir exoneração e defendeu os procedimentos administrativos pendentes na época não poderiam levar à sua demissão. Bom, vocês viram aí que está cassado. Está cassado, Está perdeu. cassado, o próprio Podemos já disse que vai recorrer, né? E não foi nem o mandato, né? Foi a candidatura. A candidatura dele foi cassada. Me chamou a atenção a questão dos votos. Se você não tem direito a ser candidato, então os votos em você vão para a legenda, esses votos deveriam ser nulos. Também acredito que sim. Né? Deveriam ser nulos. Interessante Se isso. Se cassou a candidatura, né? Se eu cansei a candidatura, as votações foram naquela pessoa, não foi na legenda. Quem queria votar na legenda, votava na legenda. Sim. E quando cai, eu entendo assim, quando cai um deputado, quando é inelegível, quando se perde os votos, há uma mudança na composição. Ou não, critica? Quociente eleitoral, perde os votos e o cara é o mais votado do partido. 344 mil votos. Muito voto. Então, muito assim, voto. Eu acho que, não sei se ele garantiu no Paraná, se ele garantiu a cadeira direto nos votos dele, ou se fez se tem quociente eleitoral nisso, mas acho que ele garantiu direto a cadeira. Com essa quantidade, acho que sim. Eu acho que acredito que no Paraná, sim. Sendo mais votado, né? Quer dizer, rápido, como deve ser a justiça, né? Sim, estranho, né? Estranho, como deve ser a justiça. Moro já com as barbas de Tem uma molho. galera aí já comemorando, né, meu? Como dizem, a terra plana não gira, capota, né? Então, tá aí, vamos aguardar, lógico, cabe recurso. Sim. Cabe recurso. Foi unânime. Unânime. Mas é aquilo, tá na lei, cumpra-se, né? Unanimidade, agora você vai definir. E nós aguardamos. E essa celeridade desses processos que a gente quer ver, né? Afinal de contas, tem senadores que têm 20 processos aí que estão parados. Tem outros mais que têm processos parados. O TSE está trabalhando ali, ó. Né? Então nós precisamos dessa celeridade, dessa condição que tem processo. Você vê, Collor está sendo julgado, retomado o julgamento do Collor hoje, né? Começou semana passada. Tem essa questão do Moro aí que precisa vir abaixo. E tantas outras. Cabal, acho que já a absolvição, a última decisão favorável ao Cabal já foi revista. Já caiu. Absurdo, né, gente? Então, assim, a gente quer ver essa celeridade realmente. E lógico, eu acredito que o deputado não tenha gostado dessa decisão, lógico, isso, né? Deve estar de mau humor. Mas deve estar satisfeito com a velocidade e da justiça, né? Assim ele que sempre pregou, Moro, né, pela celeridade da justiça, tá aí, ó, a justiça. E se realmente, né, todos são inocentes até que se prove o contrário, ele provando aí que realmente tem direito no mandato, aí vai... E se não conseguir, é uma baita mancada dele, né, sendo procurador. Procurador, essa situação. Comer uma bola dessa, né, meu? Entendeu? Casa de ferreiro, espeto de pau, não dá muito certo, difícil, é difícil. Vamos aguardar os desdobramentos.
ficou até 5 horas da manhã, 3 ou 5 horas da manhã, com equipe e tudo mais. Fazendo serão extra, vamos ver o que vai fazer, o que não vai fazer. Não sei se já foi cassado, se a decisão tem que ser notificada, como é que se ainda é deputado. E cabe recurso. Vamos aguardar recurso e os desdobramentos. Isso tudo próximo da votação do arcabouço, na análise do arcabouço por parte do relator, que também já é uma situação em que o partido do presidente, né, tem uma função aí de apoiar o arcabouço e a atenção sobre as derrotas no Congresso que aconteceu, né? Então, sim, tem maioria, o governo vai massacrar. Entendeu? Então, a pessoa é vingativo, tá ali, ó, com o olho pegando fogo. Prato frio. É um prato frio. 10 horas mais 14 minutos, vamos a mais uma matéria. Lula dá superpoderes à CGU sobre a lei de transparência. No dia em que a Lei de Acesso à Informação completou 11 anos de vigência, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu dar superpoderes à Controladoria Geral da União para controlar os segredos do Poder Executivo. Decreto assinado pelo petista que dá à CGU a responsabilidade de fiscalizar o rol de documentos sigilosos de toda a administração pública federal. Desde que entrou em vigor em maio de 2012, a Lei de Acesso já colocava a CGU acima dos demais ministérios como o poder para anular decisões das demais pastas para determinar a liberação de dados até então escondidos pela administração. Agora, o novo decreto estabelece que os ministérios devem encaminhar à Controladoria as listas de todos os documentos que foram classificados com o 3 graus de sigilo, reservado, secreto e ultra secreto. O mesmo decreto diz que a CGU poderá analisar as classificações e encontradas falhas, determinar a correção ao ministério que cometeu o erro. A regra se aplica até mesmo aos registros oficiais mais sigilosos do governo federal, aqueles considerados ultra-secretos que são protegidos por até 50 anos. Nós não estamos falando de OVNI, não, né? Não, a gente está falando mais uma vez daquela vingancinha de querer descobrir tudo que está coberto pelo último governo, né? Com certeza, né, Márcio? Foi um movimento que o Lula começou desde que ele entrou na presidência, de querer descobrir tudo o que o Bolsonaro colocou em sigilo e mostrar pra galera, né? Porque na cabeça dele, se colocou em sigilo é porque não presta, né? Então, mas ele está colocando para a Controladoria, eu entendo com uma faca de 2 gumes. Ele está colocando para a Controladoria para, ó, você que é responsável pelo que sai e pelo que não sai. Sim. Não é mais o Ministério da Educação que vai publicar. Ele vai ter que mandar para você e você vai decidir aquilo que é secreto, ultra secreto, aquilo que vai para nada, aquilo que vai para Marte. Então, essa o que seria ultra secreto no país? Eu não sei, a gente não tem nada, né? Então... A gente não tem uma área 51 aqui. Não tem consumo, mas não temos. Talvez a descoberta de uma sereia, do Saci, né? Um OVNI. Porque assim, tirando o orçamento secreto. Sim, talvez seja isso, né? O orçamento secreto é a única coisa secreta mesmo. As informações de um estado, né? Estado de um país, realmente tem algumas informações que são ultra secretas, que informam, né? Que tem que ser preservado. A gente entende isso, mas não aquilo que envolve a maioria das coisas públicas. Sim. Principalmente orçamento, né? Já tem o nome público. Não é um nome à toa. O que é super secreto? Os cartões do pessoal que presta serviço na presidência? Os cartões corporativos. Os cartões corporativos, ou então o presidente que paga em dinheiro as coisas que de serviço. Quer dizer, o que é super secreto nisso, né? Também acredito que se você pauta um governo pela transparência, pelo que é certo, não tem que ter tanta preocupação assim com o que é secreto, né? Com proteger informações. O da ABIN, você falou que é secreto, todo mundo vai para cima. Opa, tem alguma coisa aí, né? Então, tá aí a condição do presidente em dar a CGU esses plenos poderes agora, né? Super CGU. O Lula tem mexido bastante com essa questão da informação, né? Do que pode ser falado, escondido, o que é secreto, o que não é, né? Ele anda ultimamente bem preocupado, né? Com essa questão aí de acesso de informação, de acesso, né, às coisas. Eu tenho achado bem estranha essa movimentação toda do governo ultimamente,
nessa questão de acesso à informação. Eu tenho um gato em casa que, certa vez, ele passou lá perto de um pote de água quente, se queimou, ele tem medo até de água fria hoje. Então, 10 horas mais 18 minutos, gato escaldado tem medo de água fria. Vamos dar mais uma matéria. Lula sente dores no quadril e equipe médica avalia possível cirurgia. A equipe médica do Palácio do Planalto avalia se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva será obrigado a passar por uma cirurgia por causa de uma artrose no fêmur. Na semana passada, durante o evento em Salvador, Lula se queixou de dores no fêmur. Em conversas internas, o presidente tem dado a operação como certa. Ele cogita se submeter ao procedimento em junho ou julho. De acordo com a assessoria de imprensa, a possibilidade de cirurgia ainda está sendo analisada. Na semana passada, durante o evento de lançamento da regulamentação da Lei Paulo Gustavo, em Salvador, o presidente mencionou que estava sentindo dores na perna. Na ocasião, Lula brincou com o senador Otto Alencar, que é ortopedista, afirmando que o aliado iria curá-lo. Também disse que é medicado com injeções diárias para aliviar a dor. Não vai ser pelo SUS. Com certeza não, né? Não podemos esquecer que ele é um senhor de idade já, né, gente? Então, o pessoal acha que é menino, gente. Não, tem essa situação. A gente estava falando ainda há pouco sobre declarações, né? O pessoal, poxa, está falando do fêmur do presidente? Não é do fêmur do presidente. Uma operação, que é sempre uma operação, em que o presidente se afasta e que o vice assume. Aí o Alckmin vai realizar o grande sonho da vida dele. E tá na faixa. Botar a faixa. Tá Talvez seja a única chance dele tá utilizando. Então, quando faixa. O presidente vai operar do fêmur, né? E a gente imagina que por se sentir assim, né? E lógico, a idade que tem, né? Sim. Tem que ser. A recuperação é mais lenta, né? Independente de qualquer coisa, é o presidente da República, né? Sim. No antigo governo dele, o problema dele era com a bursite. Lembra que tinha a história da bursite, né? Que ele fez uma cirurgia também na época, né? Da bursite. E aí agora voltou, é o fêmur, né? É o fêmur. Então, lógico, toda a agenda da presidência é muito pesada. Sim. São vários eventos. Ele não consegue estar em todos os eventos. Tem eventos diariamente, compromissos diários. É uma agenda super pesada e, claro, precisa ser preservado, né? Com certeza, né? Ele já não é mais um menino, né? É o presidente da República. E, de repente, né, essa questão também dá para olhar para o SUS aí depois e imaginar que possa ter um reflexo positivo. Sentiu as dores, né? Opa, como é que será que o brasileiro está sendo tratado em relação a isso também, né? Será que o fêmur do brasileiro que necessita de uma cirurgia tem condições de, em 2, 3 meses, estar preparado, né? Isso quando consegue uma consulta com um ortopedista, né? Sim, ele conseguiu uma consulta durante o evento, né? Falando com você imagina, né? Então a equipe médica está analisando aí e vamos aguardar os desdobramentos, né? Junho ou julho, então, provavelmente. Não fica muito longe, né? Aqui em Cubatão, por exemplo, você não consegue uma consulta com um ortopedista. Não venha para Cubatão não, Lula. Não, aqui você não vai conseguir uma consulta. Você não vai operar. Embora você tenha sido um dos mais votados, a cidade das 9 regiões, a cidade que votou, né? Que ele ganhou foi a única cidade da Baixada que ele foi eleito. Foi eleito, né? Que teve a maioria dos votos. O ortopedista aqui teve. Não vem não, Lula. 10h21, temos mais matéria, Maria Clara? Não, então, maravilha. Pitica, área da educação. Por mais que nós tentamos buscar informações, não temos informações nos veículos oficiais sobre o que realmente está acontecendo depois do encerramento, do cancelamento do contrato com a empresa que fazia a limpeza, né, nos próprios da educação. Sem limpeza, não dá para ter aula. Só para a gente fazer retroceder um pouquinho, quinta e sexta-feira não se teve aula porque a empresa não prestava serviço. Sim. Aí na segunda-feira se retomou a aula em determinados período. Aí na terça-feira parece que não voltou ao normal, continua a mesma situação. E nós não temos nenhuma informação. Não temos. Já que o governo atual ele gosta tanto de atuar nas redes sociais, né? Porque aqui, infelizmente, a gente está numa realidade que os problemas só são resolvidos quando você vai para a rede social. E isso é falta de governabilidade, gente. É falta de governabilidade. A internet ela não pode sobrepor ao trabalho de um governo. E hoje, aqui em Cubatão é assim, você só resolve as coisas se você postar um vídeo, se você postar uma crítica online. E justamente na hora que nós mais precisamos de informação para saber
Graças a Deus eu não tenho filho mais em idade escolar, a minha filha já tem 19 anos e o meu filho 22, então eu não passo por isso, mas eu imagino aquela mãezinha que precisa trabalhar, não tem rede de apoio, não tem com quem deixar os seus filhos em determinado horário escolar, né? Eu registrei também o meu descontentamento com essa situação na semana passada, com a publicação de uma amiga minha, a Kesley, que eu achei aquilo muito forte. Ela tem um filho com autismo, e o filho dela ela tinha uma dificuldade de fazer o filho se apresentar na escola, e esse ano ela conseguiu. E aí chega no dia, não tem aula. E assim, não é só a questão do filho desta minha amiga Kesley. Imagina aquelas crianças que passaram o mês inteiro, Márcio, ensaiando na escola para chegar no dia se apresentar para a mãe. Quinta-feira, que foi o primeiro dia que não teve aula, é o dia que as crianças iam fazer a lembrancinha para levar para casa, para dar do Dia das Mães, para dar na sexta-feira, na festinha de Dia das Mães, não teve. Isso você lida com você cria um sentimento de frustração nas crianças, e isso é além de não ter limpeza na escola. Entendeu? É a questão da saúde mental das crianças também. Então, essa é uma falta de respeito. E você procura informação, não tem. Não tem. Eu cheguei aqui, eu falei para o Márcio, olha, eu vou entrar aqui nas redes sociais da prefeitura, não tem. Não tem nenhuma informação. Não tem. Isso é um absurdo. Para outras coisas, para mostrar metade de um asfalto, né? Porque aqui é tudo feito pela metade nessa cidade, eles estão lá presentes nas redes sociais, mas para o que precisa mesmo, que é esse tipo de informação. E talvez, Márcio, esse silêncio deles, as mães ficam sabendo que não vai ter aula mediante o WhatsApp, né? Elas recebem uma mensagem, provavelmente todas elas têm um cadastro aí nas escolas, elas não é uma informação oficial. Chega uma mensagem no seu WhatsApp, olha, mamãe não vai ter aula hoje. E aí? A questão que você praticamente falou tudo, Petica. Primeiro, o impacto sobre as crianças, Sim. justamente na véspera do Dia das Mães. Segundo, né, essa falta de informação, até mesmo para que as pessoas tenham conhecimento do que está acontecendo, é público. Ou que é verdade ou que é mentira, né? Eles falam que é oposição, que as pessoas falam muitas fake news. Mas como a gente vai saber a verdade se eles não divulgam? Olha, não temos lá no município que houve uma interrupção, né, de energia, de fornecimento de energia elétrica, as escolas pararam. Opa, isso é uma situação atípica, né? Uma coisa que acontece e não está sob o seu domínio. Não tem um controle. Nós entendemos. Mas a questão de prestação de serviço e a não prestação de serviço contratado, ela vem por uma identificação. Por mais que a empresa possa mostrar A ou B, você tem um feedback que vem tanto do legislativo quanto também do próprio sistema, Sim. das pessoas que trabalham nas escolas. Você tem esse feedback. Então, não dá para dizer que o governo não tinha conhecimento, que foi pego de surpresa. E não só o governo, Márcio, vou fazer uma crítica aqui também em relação ao sindicato. Converso muito com o André em casa sobre isso. Eu acho um absurdo que há tempos a empresa já não estava depositando fundo de garantia. Onde é que estava o sindicato para fiscalizar isso lá atrás? Agora que já estourou a bomba, é muito fácil você botar uma camiseta e ir para frente, né, dos próprios municipais, fazer piquete, né, fazer se manifestar. Óbvio, tá certo, tem que se manifestar mesmo. Só que isso tem que começar antes da bomba estourar. Entendeu? Eles tinham que estar movendo uma ação contra a empresa antes de chegar neste nível, que é o fechamento das escolas, gente. E o interessante em tudo isso é que alguns funcionários vão ser realocados em outras empresas, mas como? Assim, e a rescisão? Sim. Receberam? Pagou? Porque é muito comum alguns contratos, né? Absorver, né? Absorver o outro, e aí fica o fundo de garantia, fica a situação pairando. Fica toda uma situação em que o próprio funcionário não tem os seus direitos garantidos. Sim. Quer dizer, como você permite que uma empresa chegue a esse patamar, a essa condição? Já tivemos problemas na merenda, em que empresas que ganharam a contratação não tinham a menor capacidade de manter o serviço e acabaram época saindo... do arroz e ovo, né? Arroz e ovo. Nós tivemos época de bolacha. Arroz e meio ovo também. Toda uma situação e que, óbvio, chegou ao limite. Não dá. Parece que nós precisamos entender um pouco mais a fundo o que acontece. E quem são os responsáveis por
para acompanhar o desenvolvimento do processo. E tem uma hora que cansa, né, Márcio? Parece que você está dando volta ali, sempre na mesma coisa. Parece chato o que a gente está falando aqui sempre. Mas é que não muda, não melhora. Sempre tem um contratinho emergencial. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo. O contrato é para ser cumprido. E se a empresa não cumpre, você tem o tempo hábil ali para tirar a empresa e contratar uma nova, sem precisar ficar fazendo um emergencial em cima do outro, Márcio. Isso é um absurdo. Vocês aí de casa que estão assistindo a gente, vocês têm que entender, contrato emergencial não é bom para a nossa cidade, não é bom. A gente precisa de estabilidade e é isso que a gente nunca tem. Parece que a gente está sempre tendo que apagar um incêndio, a gente não tem sossego nessa cidade, né? Nada funciona direito, a roda quadrada. Está sempre correndo atrás do rabo. Né? A roda, parece que a roda de Cubatão é quadrada. É quadrada, né? Ela vai assim, cambaleando, e é difícil. E ninguém quer nada além do que é contratado, né? Sim. Aquilo que foi o serviço prestado que tem que ser feito e o acompanhamento nesta situação. Não dá para... Vamos voltar no caso da Corsã, da Corsã e muitos trabalhadores... É um dos maiores exemplos, né? Não receberam... Falta de gestão, né? Na verdade. Então, toda essa dificuldade e agora essa questão da educação, mais uma vez, os maiores contratos são na educação, né? Sim. Educação e saúde, né? E onde se tem a verba garantida, né? E são justamente as que têm dado trabalho ultimamente, né? Têm dado o maior trabalho. Então a gente espera aí uma condição plena no atendimento, na limpeza dos próprios municipais, das crianças. Nós tivemos uma pandemia, né? Não, e você procura informação. Gente, eu não sei quem é a secretária de educação dessa cidade, porque eu nunca vi ela se manifestar. Nunca vi. Nós vamos procurar aí ver se conseguimos agendar. O diretor adjunto a gente ainda vê participando, dando entrevista, dando satisfação, né? Que eu acredito que seria a função da comunicação, né? O secretário de comunicação se manifestar, mas a secretária de educação dessa cidade ninguém sabe quem é, porque ela não aparece. As escolas param, ninguém fala. Ninguém fala. Quando foi da violência, um grupo se reuniu e falou. É. Agora, essa situação, ninguém fala. Algumas situações vêm à bala, discussões... Não, e uma violência que vamos combinar que nem existiu, tá? Então... Nem existiu. Ali foi um movimento político de certas pessoas para inflamar a cidade. A gente tem que deixar isso bem claro, gente. Não aconteceu violência nas escolas de Cubatão. Não aconteceu. Então, toda essa preocupação... Tinha um fundinho ali político, né, e tal. É óbvio que a gente está passível de acontecer, mas não aconteceu. Não aconteceu nada nas escolas de Cubatão em relação à violência. Mas aí, da onda, estava na onda, né, Márcio? Estava na onda. Era a semana que estava todo mundo falando, porque teve o ataque e tal, né? Então, assim, as pessoas surfam na onda. E agora, cadê as pessoas para se manifestar a respeito disso, gente? Das crianças sem aula. Quando a gente fala de crianças sem aula, não é simplesmente a interrupção dos estudos. A gente sabe a necessidade de famílias que têm a escola como sendo também o local onde seu filho permanece durante o dia, para que as pessoas possam exercer as suas atividades laborais. Marcia, a gente tem que lembrar também que a gente está vindo de uma pandemia. Sim. Foram 2 anos das crianças estudando em casa, que não é a mesma coisa, não é o mesmo ensino. E isso é um tempo muito longo que você perde de educação, de ensino, e agora você ficar sem aula é inadmissível. As crianças ficaram 2 anos em casa praticamente. Entendeu? Já vem dessa dificuldade. E a escola, no meu entender, eles estão. O município vai até o 8º, o nono ano. O 9º ano. Gente, é ali que está o conteúdo que você precisa adquirir para você conseguir fazer um bom ensino médio e prestar um vestibular. É ali. E interessante, Pidica, que eu defendo o ensino, né? Sim. A EAD. Eu defendo isso, eu acredito. Mas a EAD, ela se aplica a uma faixa etária. Sim. Eu não tenho como colocar EAD para o pré, para o primeiro ano. Essas crianças precisam desse contato e desenvolvimento. Houve a pandemia, você disseste bem, em 2 anos, e o município implantou um projeto Acelera a Educação. Mas desse jeito pisou no freio, né? Pisou no freio, a gente não tem que parar para nada. pensar também, Márcio, que foram 2 anos com as escolas fechadas, tempo hábil pra caramba, para reformar, para colocar contrato em dia, para se pensar em tudo. 2 anos para planejar, para que o próximo ano viesse assim muito bem, com as escolas com a manutenção em dia,
com elétrica, hidráulica, tudo, e nada foi feito. Além de tudo, de não ter esta manutenção de limpeza, você corre o risco do teto cair na sua cabeça, porque as escolas estão em um estado deplorável, tá, gente? E detalhe, as escolas vão ser reformadas agora no período letivo. Um absurdo, mas... Então, assim, não estamos pedindo, né, nada do que não seja o prático, o aplicável. Sim. Afinal de contas, o que se tem é o que já se sabe que tem que ser feito. Sim, a gente não está pedindo para criar a roda. Não, né? Você já sabe que você tem um contrato de merenda, que você tem um contrato de fornecimento de serviço de limpeza, que você tem um contrato de compra de materiais escolares, Sim. que você tem um contrato para manutenção das escolas, para instalação de ar-condicionado, para instalação das telas digitais. Você precisa fazer isso. E, acima de tudo, você disse que ia acelerar a educação. E até agora estou vendo só marcha ré. Tá difícil. Tá difícil. A gente não está pedindo nada demais. A gente está pedindo mais responsabilidade e respeito com o dinheiro público, né? E com a população da cidade, né? Eu fiz um questionamento aqui, outra vez no programa, no Panorama, até tem um Panorama que está presente o Paiva Magalhães e o secretário de Segurança, o Pedro de Sá, que é muito bom, o pessoal está acompanhando. Fiz um questionamento em relação quando esteve aqui, o responsável pela pasta de desenvolvimento, empregos, tudo mais, o Gilmar Guimarães. Quando a atual administração assumiu, em 2016, o jovem que tinha 8 anos, no ano que vem, completa 18 anos. Como está esse jovem? Ele está empregado? Ele estudou? Ele está formado com capacidade para entrar? Ele se tornou um jovem adulto com todas as possibilidades em sua vida? Ele está preparado para a vida que ele vai desenvolver a partir da fase adulta? Esse jovem ele enfrentou 2 anos de pandemia, ele teve um retrocesso. De que forma ele está sendo colocado no mercado? Ele tem uma profissão, ele tem um ideal, ele tem um sonho. O que esse jovem, que tecnicamente passou 8 anos sob a guarda de uma administração, pode dizer a respeito? Sim. Então, qual é a responsabilidade sobre a vida dessas pessoas? Então, a administração pública é coisa muito séria. Com certeza. E tem que respeitar a população, tem que nos dar informação. A gente que trabalha com comunicação, a gente precisa ser informado até para depois o próprio governo dizer que a gente está inventando, é fake news. Não é, gente, a gente não tem informação nenhuma, porque simplesmente fecharam a concha e ninguém sabe se vai ter aula hoje, se vai ter amanhã, se não vai ter, se a empresa já está em vigor já. Qual é a empresa? Qual é o valor do contrato emergencial? Qual a empresa? E o que vai acontecer com a empresa anterior? Porque quando é rompido um contrato por essa questão, a gente sabe que a lei determina que essa empresa não pode participar de mais nenhuma licitação. Não presta serviço a nenhuma esfera do governo, municipal, estadual ou federal. Então, o que está acontecendo, né? Vamos acompanhar. 10 horas mais 35 minutos. Maria Clara, temos mais alguma? Pitica, estamos chegando ao finalzinho. Passa rápido, né? Passa rápido. Hoje passou rapidinho, né? Teve inauguração... Foi, final de semana, sexta-feira a gente inaugurou o La Crazy, lá da minha amiga Bel e da Gra. Gente, olha, é que eu sou casada com um taurino, né? André é taurino, então pra ele tudo tá sempre gostoso o que ele come. O André é um cara que come bem, ele é taurino. E aí nós fomos lá em família, a gente lá tem lanche, tem porção, tem aquela cervejinha gelada, suco, refrigerante. É um ambiente super agradável, fica lá na rua Chavantes, número 31, ali na Vila Couto. Na pracinha ali, em frente à pracinha. Isso, Maravilha. Bacana o ambiente, tá uma graça. As meninas trabalharam muito, a gente deu uma força para elas lá. Convidar você, Márcio, para ir lá comer um lanche também, qualquer dia desses. Certeza. Funciona de terça a domingo, a partir das 16 horas. Uma força aí pra Bel, gente, porque ela é uma pessoa maravilhosa, é minha amiga. E a gente batalhou bastante para ajudar aí nessa inauguração e foi bem bacana. Sexta-feira tem um pagodinho lá, hein? Olha aí, legal. Tá vendo só? Evento, cultura, música, boa comida. Geral, fazer o comércio, o local girar. A gente tem que prestigiar. Isso é muito bom prestigiar. E o comércio que sempre é uma das primeiras portas a se abrir para o primeiro emprego, né? É isso aí. Pessoas às vezes não têm experiência, mas vai para o comércio acaba contratando, qualificando, desenvolvendo. Então, só respeito com o comércio. É isso aí, tá lá, gente. La Crazy, segue aí nas redes sociais, Instagram, @LaCrazy. E tá uma graça lá, parabéns para as meninas, tá muito bonitinho, o cardápio tá perfeito, tem várias marcas de cerveja para quem gosta, né?
Então pode aparecer lá que vai ser bem recebido. 10 horas mais 37 minutos. Chica, agradecendo a sua participação. Eu que agradeço, Márcio. Mais uma vez você dá voz aqui, né? Pra gente matar a saudade um pouquinho, né? Dessa dinâmica de rádio, né? Agora tem a câmera, né? A gente tem que estar sempre olhando ali. Agradecer mais uma vez, mandar um abraço aí para todos os meus amigos que estão acompanhando a gente e até a próxima. Agradecendo a Petica, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a sua audiência. Daqui a pouquinho, à disposição nas redes sociais, também no nosso canal no YouTube e no site. Você vai curtir também os drops, né? A gente faz os cortes da edição e segue para você. Excelente quarta-feira, fique com Deus e até amanhã, às 9h30 da manhã, com mais TPC Notícias, né? Levanta a canequinha. Isso aí, ó, tá aqui, ó. TPC tá aqui, ó. Levanta a canequinha. André, o rei do marketing. Nossa, ele é maravilhoso, né, gente? E daqui também, ó. Virtual e TPC. Virtual News e TPC, grande parceria. Acompanha a Virtual, curta no TPC e até amanhã, às 9h30 da manhã, com mais um Virtual News, se Deus quiser.